Obrigada, Marconi, por esse convite para o TED. E eu quero iniciar essa participação falando 3 coisas. Primeiro, vou falar do lugar de onde falo. E, em terceiro lugar, em segundo lugar, o contexto em que faço essa fala, que nós estamos aqui. E, em terceiro lugar, algumas mensagens que eu quero deixar aqui nesses 18 minutos de fala. E vocês já puderam perceber que só nessa parte introdutória, vocês vão ouvir 7 vezes a palavra fala. Eu tentando introduzir o que vou dizer, no que vou falar para vocês durante esses 18 minutos de fala. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela palavra. A palavra me fisgou desde criança, quando eu comecei a ouvir os poemas da literatura de cordel, recitados para mim pela minha avó, no punho da minha rede, em meio à floresta amazônica, com uma lamparina acesa, lá no meu estado do Acre. Então, falando do lugar da onde falo, eu quero mostrar um pouco dos fios que teceram a minha vida. Muitas pessoas falaram de tantas coisas importantes aqui, e obviamente que cada um de nós aqui tem uma trajetória de vida que nos fez ser quem nós somos, com a dor e a delícia de sermos aquilo que somos. Então, eu não sou diferente, não é, nessa trajetória tecida por cada fio que eu considero os mais importantes, que simbolicamente eu os coloquei aqui. Essa ideia de ser apaixonada pela palavra, como eu disse, começou lá no Seringal Bagaço, na colocação Breu Velho, quando a minha avó, uma nordestina muito inteligente, aprendia, decorava em 2 vezes que ouvia ler, porque ela era analfabeta, um folheto inteiro de literatura de cordel. E um deles chamava-se A Cantoria, lá na Feira de Santana, de Inácio da Catingueira, com o letrado Inácio da Cidade Grande. E a minha avó começava a recitar para mim aquilo que o apresentador dos cantadores fazia antes deles começarem a cantoria. Era mais ou menos assim, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo um pouco aqui nesse TED. Hoje aqui tem que se ver relâmpago de caracol, os nevoeiros parar, dar eclipse no sol, as águas do mar secar e eu pescar a baleia de anzol. Eu ouvia isso desde pequenininha e me encantava, porque eu pensava, meu Deus, só porque 2 pessoas vão começar uma cantoria, todos esses fenômenos cósmicos acontecem. E isso era a força da palavra, o poder transformador do verbo que entrava em ação naquele momento de cantoria. A minha vida foi acalentada e estimulada em uma situação em que eu considero muito difícil. Mas eu concordo com o Jean Paul Sartre, que ele diz que nós não somos o resultado e o produto daquilo que o passado fez com a gente. Nós somos o resultado e o produto daquilo que nós fazemos com o nosso passado. Se nós formos capazes de fazer coisas boas com o passado que temos, seja ele pessoal, social ou civilizatório, com certeza nós poderemos fazer grandes transformações, coisas muito boas com o passado, mesmo quando ele é difícil. Se eu fosse o resultado e o produto do que o passado fez comigo, nem estaria aqui. Até os 16 anos, analfabeta, 5 malárias, 3 hepatites, uma leishmaniose, uma situação muito difícil de um regime de semi-escravidão nos seringais da Amazônia. O passado não nos obriga a ser produto do que ele faz com a gente.
Nós é que temos que aprender a fazer algo bom com esse passado. Eu nasci numa unidade de serviço, numa colocação de seringa, isolada dentro da floresta, a 1 hora de distância da casa mais próxima. Meu pai era um nordestino que sabia escrever e fazer contas. Os sábados e domingos, ele se dedicava a ensinar as pessoas a como não ser enganado pelos patrões no preço da borracha. Minha mãe era a melhor costureira, fazia da mortalha a roupa de casamento. E ela fazia tudo isso de graça. Minha avó era uma parteira que andava horas e horas de distância, de chuva na chuva ou no sol, à noite ou durante o dia, para fazer um parto de toda aquela redondeza. Meu tio Xamã era o maior mateiro de toda aquela região. Era capaz de identificar uma pessoa perdida na floresta só ouvindo e sentindo o barulho dos ventos. Era também o curandeiro da região, consertava as espingardas, ferreiro, cesteiro e fazia um pouco de cerâmica. Aprendi muitas coisas com eles. Tudo isso eles faziam de graça. Isso foi a minha infância e a minha adolescência. Depois, na juventude, eu conheci o Chico Mendes, que aprendi com ele a fazer essas coisas aí. O empate para não deixar destruir a floresta amazônica desde 1979, quando começou essa luta. Dom Moacir Grec e outros mantenedores de utopia que passaram pela minha vida, como Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Aziz Absaber e tantos outros mantenedores de utopia que me inspiram aos 54 anos, querer também ser uma mantenedora de utopias. Então, esses fios teceram a minha vida. E agora eu vou para a segunda parte. O momento em que essas vidas todas tecidas aqui no Rio de Janeiro, depois de 20 anos da Eco 92, estão aqui discutindo o futuro do Brasil, o futuro do planeta. E isso tem a ver com o contexto que nós estamos fazendo aqui, essa fala e essa escuta. O contexto que nós estamos vivendo é um contexto de crise, de uma crise que se caracteriza por múltiplas crises. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. E na base de tudo isso, com certeza, a crise política e de valores tem uma influência muito grande. São elas que faz com que, na crise econômica, se sacrifique os recursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. É ela que faz com que se separe economia de ecologia. É ela que faz com que se separe ética de política. E se invista em um projeto de poder pelo poder, de dinheiro pelo dinheiro, que está nos transformando em verdadeiros exterminadores do futuro. Eu ouvi falar aqui de que a gente tem uma sede terrível de consumir. E, de fato, a gente está consumindo. É por isso que o desenvolvimento sustentável que todos nós defendemos, eu advogo não ser uma maneira de fazer as coisas. Não é apenas uma maneira de fazer energia de forma mais limpa ou o que quer que seja. É uma maneira de ser. Se nós tivermos outra atitude diante da vida, valorizando muito mais o ser do que o fazer, o ter e o parecer, porque o pior de tudo nós já estamos vivendo. Quando a gente não é capaz de fazer, quando a gente não é capaz de ter, a gente já está sendo obrigado a parecer que tem, a parecer que faz, e isso nos torna todos doentes. Nós estamos vivendo uma doença chamada o mal do excesso. Hoje, nós vivemos o mal do excesso. O que nos falta é a falta da falta. Estamos consumindo o planeta, estamos consumindo o nosso tempo
Estamos separando economia de ecologia. E o grande investimento que a humanidade precisa fazer é se reencontrar com a sua infância civilizatória. Nós temos muito pouco tempo de uma vida dedicada ao fazer e ao ter. Milhares e milhares de anos nós fomos orientados pela potência do ser. Os romanos queriam ser grandes e livres. Os gregos queriam ser sábios e livres. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, em que pese os muitos pecados cometidos em nome da santidade. Um dia o mercantilismo chegou e nos transformou em seres que faz e faz. E o ser filósofo virou fazer ciência, o ser cientista virou fazer ciência, o ser artesão virou fazer artefato, e para encurtar a história, nós chegamos aqui no século 21 e no nosso país, a relação amorosa entre duas pessoas virou fazer amor. E numa civilização que se faz, é preciso ter um lugar para colocar aquilo que se faz. E é por isso que perdemos hoje 1000 vezes biodiversidade a mais do que há 50 anos. É por isso que estamos à beira de aumentar mais 2 graus de temperatura e comprometer toda a vida na Terra. Nós precisamos nos reencontrar com a nossa porção civilizatória inicial, quando éramos orientados pelo ser. A gente não pergunta para uma criança o que ela vai fazer quando crescer. Nós perguntamos para as crianças o que elas vão ser quando crescer. Nós precisamos saber e definir, escolher o que nós queremos ser como civilização, como raça humana, na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com a gente mesmo e com as outras formas de existência. Isso é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. O ser sustentável do século 21 terá que sê-lo do ponto de vista econômico, social, ambiental, cultural, político, ético e até mesmo estético. Há uma dimensão da sustentabilidade estética que precisa ser respeitada. O desenvolvimento sustentável é usar com sabedoria os recursos de milhares de anos para não sacrificá-los em nome do lucro de apenas algumas décadas. E que bom que nós estamos aqui fazendo essa discussão, porque eu sinto cada vez mais que diante dessa crise econômica, social, ambiental, política e de valores, nós não temos que nos perguntar se estamos otimistas ou pessimistas. Nós temos que ser persistentes. E a nossa persistência vem da onde? A nossa persistência vem da capacidade incrível que o ser humano tem de acreditar criando. Não é acreditar de forma ingênua. Não é uma credulidade ingênua que acha que as coisas vão acontecer como em pensamento mágico. É a nossa capacidade de acreditar criando hoje o futuro que nós queremos. E o futuro que nós queremos inclui fazer algo com esse passado que nós temos. O passado nos fez lutar para romper os limites da natureza, que nos impedia de produzir mais para ter alimento, de ter abrigos, de cuidar melhor da saúde, de viver mais. O problema é que tentando suprimir os limites que a natureza nos impunha, nós acabamos nos deparando com o limite da própria natureza. E como continuar livres, produtivos e criativos em um mundo limitado? Só é possível continuar livres, criativos e produtivos em um mundo limitado se nós sairmos do terreno cômodo, porém estagnante da opção, para o terreno incômodo, porém instigante da escolha. Na opção, eu só tenho que olhar para 2 coisas e decidir. Eu fico com esse que é mais vantajoso ou com aquele que é menos vantajoso. Na escolha,
eu posso escolher aquilo que não existe. O desenvolvimento sustentável ainda não existe, mas podemos fazer uma escolha por ele. E a escolha que nós fizermos, nós temos que acreditar nela, criando as condições em uma militância que não é mais a militância dirigida pelos governos, pelas corporações, pelos partidos. É a militância autoral. Eu vejo que aqui as pessoas são todas mobilizadas por esse desejo de autoria, um desejo de coautoria. Os militantes ou os ativistas autorais, eles não são pessoas que se enquadram no campo limitado de ser oposição ou situação, porque a oposição pela oposição não vê as virtudes, mesmo quando elas saltam à vista. E a situação pela situação não vê os problemas, mesmo quando eles igualmente saltam à vista. O militante autoral da civilização que o Brasil e o mundo precisa é aquele que tem posição. E ter posição é fazer como Chico Mendes fez, que teve uma posição contrária aos que queriam destruir a Amazônia. É ter uma posição contrária àqueles que querem continuar com a energia fóssil que destrói o planeta, e uma posição favorável aos que protegem a floresta, aos que mudam o nosso modelo energético, os que produzem mais, utilizando cada vez menos recursos naturais. É se dispor a dividir a autoria, a realização, o reconhecimento daquilo que fazemos em uma união, que não é a união ingênua, de que somos bonzinhos e que por isso fazemos assim. Fazemos assim porque precisamos uns dos outros. Para isso teremos que aprender a nos colocar na posição de ser líderes multicêntricos para processos multicêntricos. Não querer ser o líder de tudo e ainda querer ser o líder do resto. De nos colocarmos na posição do arco e da flecha. De nos colocarmos na posição de uma hora empurrar e outra ser empurrado. De nos colocar na posição de aprendermos uns com os outros para fazer as coisas que muita gente só acha que serão feitas por aqueles que consideram iluminados. Eu quero encerrar dizendo uma pequena história de um desses fios. Eu tinha 19 anos de idade. Um grande empate acontecendo no Seringal Catuaba e Livramento, aonde os jagunços queriam, na década de 70, eliminar os seringueiros. A Comissão Pastoral da Terra mandou a mim e uma outra menina de 17 anos, numa pequena canoa, abastecer os seringueiros que os jagunços não deixavam receber a comida. Nós fomos para aquela situação, passávamos todo dia com os alimentos e ninguém nos impedia de passar. Primeiro, um certo machismo, porque éramos meninas frágeis. E segundo, porque eles nunca imaginavam que dentro daquela canoa nós levávamos comida para os seringueiros. Certa vez, numa reunião, quando eu já tinha 27 anos, o inconsciente da gente faz armadilhas, e eu queria ser elogiada, e falei para o bispo D. Moacir, que me ensinou muito. D. Moacir, mas como é que o senhor mandou a minha Selma, duas meninas tão frágeis, tão inexperientes, para o olho daquele furacão? E D. Moacir olhou para mim e disse o seguinte: minha filha, quando a gente não tem em quem mandar, a gente manda a qualquer um. E eu recebi aquela mensagem, e a partir daquele dia, eu descobri que qualquer um pode fazer muita coisa. Qualquer um pode fazer aquilo que ninguém quer fazer. Basta que assuma autoralmente a posição de arco e de flecha. E é por isso que eu quero homenagear a Rio Mais 20, pedindo a todos os brasileiros que se coloquem na posição de arco
para empurrar os líderes que estão se omitindo em salvar o planeta. Do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara. Do alvo que é mirado, quero o que o faz desejado. Do desejo que busca o alvo, quero o amor por razão. Só assim não terei armas e assim não farei guerras. E assim fará sentido o meu passar por essa terra. Sou o arco, sou a flecha, sou o todo em metades. Sou as partes que se mesclam nos propósitos e nas vontades. Sou o arco por primeiro, sou a flecha por segundo. Sou a flecha por primeiro, sou o arco por segundo. Buscai o melhor de mim e terais o melhor de mim. Darei o melhor de mim onde precisar o mundo. O mundo precisa de qualquer um na posição de arco para que a gente possa fazer o desenvolvimento sustentável no Brasil e aonde quer que possamos nos colocar na posição de arco para empurrar esse novo desafio.